Então veja só, Noé é chamado por Deus para fazer esta obra. Aleluia, passa-se 100 anos aproximadamente. Pois aos 500 anos, Noé foi chamado por Deus. E aos 600 anos, Noé finaliza esta embarcação. Aleluia, mas nota-se que durante todo este período, aleluia, Noé anunciava um grande dilúvio. Noé anunciava o juízo de Deus sobre a terra. Noé agora estava mostrando outra face de Deus. Aleluia, a face da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia, e veja só que quando Noé começa a anunciar esta palavra, aleluia, para muitos que estavam tendo homem construindo uma embarcação, aleluia, em lugar seco, aleluia, em lugar onde as pessoas, aleluia, levaram ele como um lunático, aleluia, uma pessoa que não tinha nenhum entendimento, pois é loucura. Imagine só, se não tem chuva, por que você vai construir uma embarcação? Mas a verdadeira sabedoria, como Paulo disse, se tornou loucura. A carne não pode compreender as coisas do Espírito. Aleluia, recebeu o decreto dos céus e ele entendeu no seu coração e exercitou esta obra. Pregou a justiça de Deus, dizendo: arrependam-se, aleluia, convertam dos vossos maus caminhos, porque o coração do homem estava completamente corrompido. Os pensamentos da humanidade eram cometer pecados, cometer iniquidades, cometer depravações, e não estavam no seu coração perfeito diante de Deus, estavam completamente corrompidos pelo pecado em nome de Jesus. Então, quando o homem está corrompido pelos pecados, ele não consegue ouvir a palavra de Deus de verdade. Ele não consegue entender a palavra de Deus. Ele não consegue entender os mistérios de Deus. Porque os mistérios de Deus são revelados não para a carne, mas para aqueles que vivem Espírito, para aqueles que vivem na vontade de se encontrar com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E é por isso que esta palavra veio aos nossos corações nessa noite. Estamos aguardando a gloriosa vida de nosso Senhor Jesus. Um povo que estava dormindo, um povo que estava envenenado pela iniquidade, um povo que estava descaído em comer, em beber, em comprar, em se vestir. Estavam todos envolvidos neste mundo. Aleluia, veja só que quando Noé traz uma mensagem, porque Pedro exorta, Pedro fala que ele foi considerado o pregoeiro da justiça. E o que Noé anunciava? A justiça de Deus. Aleluia, e dizia para todos: aleluia, Deus me visitou e disse que vai derramar o grande lucro sobre a terra. Imagine só todo aquele povo escutando esta mensagem deste Senhor de 500 anos. Mas como Noé, que desde o início da criação nunca caiu uma chuva sobre a terra, porque em Gênesis capítulo, aleluia, 2, aleluia,
como mirada onde chega esta grande chuva, aleluia, que desde o início da criação, a somente o orvalho sobre a terra, a somente o orvalho que se derrama sobre as plantas, sobre, aleluia, a grama desta terra. Não existe chuva, glória. E eles estavam totalmente desprovidos do que iria acontecer. Porque não estavam dispostos a ouvir o despertar, a voz, no meio daquele caos, no meio daquela iniquidade, com a voz de Deus. Aleluia, por isso que o texto é bem claro aos nossos olhos e também aos nossos ouvidos. Aleluia, muitas pessoas, inclusive a igreja não está, aleluia, tão preparada para entrar no reino dos céus. Aleluia, esse homem pregou durante 100 anos um dilúvio, e o que aconteceu? Completou-se, aleluia, 100 anos, e abriu as comportas dos céus, as comportas do abismo, e houve uma grande chuva sobre aquela terra, uma chuva que durou 40 dias e 40 noites, aleluia, uma chuva que visitou toda a humanidade, desde os pequenos aos grandes, mas a Bíblia fala, mas Noé divinamente avisado por Deus, preparou uma arca, aleluia, construiu uma arca e salvou ele salvou a sua família, não dá conta de salvar os outros, salva a tua casa, salva teus filhos, salva a tua esposa, salva o teu esposo, em nome de Jesus. Aleluia, esse homem foi ungido como homem que alcançou, aleluia, a salvação da vossa alma. E Jesus fala isso em Mateus capítulo 24, verso 37. Olha. Fala das estações. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não percebeu, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida